Deus para o nosso terceiro encontro. Voltaremos a falar sobre esse tema que vem mexendo, então, no nosso dia a dia, que é o discipulado nas grandes cidades. Num tempo de pandemia, um tempo em que os desafios são enormes, eu quero compartilhar com você, mais uma vez, sobre esse tema tão importante. Você que tem nos acompanhado, quero lhe convidar a continuar compartilhando, então, o canal. Estamos juntos nessa empreitada, falando sobre esse tema tão importante para nós. Acredito que você, nos 2 primeiros encontros, tenha entendido bastante sobre o discipulado, da importância do discipulado, as definições do discipulado, os benefícios do discipulado e ainda mais sobre uma visão bíblica, uma visão exegética que busca, então, poder estar junto nessa caminhada. Continuaremos falando, então, a partir desse tema que vem, então, de encontro à nossa necessidade nos tempos atuais, os tempos que nós estamos vivendo. Vou soltar aqui mais uma vez. Dessa vez estaremos falando sobre a necessidade do discipulado. Como isso funciona? Mateus capítulo 9, do 35 ao 38, nós vamos observar o chamamento de Jesus. Ele diz, porque Jesus sabia que tinha cerca de 3 anos para fazer a obra, e Jesus não vai se preocupar em fazer templos, fazer igrejas, e a verdade é de que ele também sabia que não deveria fazer isso sozinho. Como, então, Jesus vai construir o seu ministério e chega até nos dias atuais, depois de tanta perseguição, de tanto massacre, o cristianismo chega até nós por causa do discipulado. E nós estamos vivendo um curso intensivo em 2020 de como voltar à igreja primitiva, a igreja nas casas, a igreja que pensa em pessoas. E esse Kairos com Deus vem trabalhar isso no nosso coração. Jesus sabia, então, que a cura, a pregação não acabava com a aflição e a exaustão das ovelhas. Qual é o melhor remédio? O melhor remédio é o discipulado. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa despertar para isso. Você não pode ir para a igreja somente para buscar, então, recarregar suas baterias, buscar bênção. Pelo contrário, você vai porque você é um discípulo de Jesus. E você ama porque Cristo te amou primeiro. É o tema da nossa campanha de missões nacionais desse ano de 2020. E é exatamente o que Jesus vai fazer, porque ele vai mandar que os discípulos façam o mesmo, fazer discípulos. E qual é o objetivo do discipulado? O objetivo do discipulado é reter cada pessoa que Cristo tem nos dado. Por que tantas pessoas saem das igrejas? Por que tantas pessoas se decepcionam? Exatamente porque elas não foram discipuladas. Cuidar de cada convertido é essencial até que o fruto permaneça. Eu tenho um pé de jabuticaba aqui na minha casa e depois de 12, 14, 15 anos, ele agora começa a dar os frutos. E agora, no mês de setembro, eu pude perceber que após ele dar as suas flores, florescer, todas aquelas flores morreram, caíram, e ali logo depois começou a surgir pequenas sementes no seu tronco, e eu fui observando todo aquele processo que levou semanas e semanas, até que a jabuticaba começasse a crescer e aí até se tornar o fruto. 15 anos depois, tantos anos depois, ele vai então frutificar. Nós precisamos entender isso, que cuidar de pessoas, discipular pessoas, leva tempo, é um processo que custa a nós investimento. E como eu faço isso? Reproduzir na pessoa o caráter de Cristo, fazer de cada crente um novo fazedor de discípulo. É interessante que no mundo secular o discipulado é trabalhado de uma maneira, até nos filmes, muitas das vezes, em que o discipulador não ensina o último truque ao seu discípulo, ele deixa ali alguma coisa para surpreender o seu discípulo, mas no cristianismo não é assim. O nosso lema, o nosso propósito é fazer com que aquela pessoa que hoje é o seu discípulo se torne melhor do que você. Esse é o objetivo que o discipulador tem para com o seu discipulado.
cuidar das pessoas de acordo com o valor que Deus deu para cada uma. Logo, o discipulado pode ser definido como cuidado e atenção que devemos dispensar ao novo convertido ao reproduzir nele o caráter de Cristo, de maneira que a sua vida cumpra o propósito de Deus, que é dar frutos e esses frutos possam permanecer. Como eu disse, isso é um processo, leva tempo. E como fazer isso? Agora, no ano de 2020, onde nós estamos vivendo afastamento social, muitos de nós ainda estamos presos dentro das nossas casas, vivendo um período de quarentena, pessoas adoentadas. Como cumprir o ídolo de Jesus ainda nesse tempo? Então, precisamos refletir dentro desse tema, que é o discipulado nas grandes cidades, algo chamado discipulado criativo. Você tem à sua disposição a internet, o telefone, o WhatsApp, as redes sociais, e você pode sim estar investindo em pessoas durante esse tempo. Nós aprendemos na pandemia de que a igreja ela não necessita prioritariamente do templo. Você é a igreja. Você é a resposta de Deus para tantas pessoas que nesse momento estão passando momentos dificílimos. A sua ligação encorajadora, a sua oração, a sua leitura bíblica com alguém pelo telefone vai fazer toda a diferença. Seja criativo nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus pode te dar criatividade para ser um grande discipulador no ano de 2020. E quais são os princípios do discipulado? É importante entendermos quais são esses princípios. Primeiro princípio do discipulado que nós precisamos entender é verificar a entrega. Como que essas pessoas receberam a palavra? Como que eles recebem essa palavra? Atos 2, capítulo 38 diz: Pedro então disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Precisa verificar se existe arrependimento após a explanação da palavra. Repare isso, se você está conseguindo identificar nessa pessoa essa entrega. Segundo princípio, é necessário doutrinar, ensino de forma persistente. 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer que nos últimos dias seriam tempos difíceis, tempo em que as pessoas buscariam o caminho mais fácil. E, para ser sincero, o brasileiro adora cortar caminho. O brasileiro adora os atalhos, mas não existe atalho no discipulado. É necessário um ensino persistente para que o novo convertido viva à altura do que ele está aprendendo. Nós percebemos que muitos crentes, já de tantos anos nas igrejas, ainda falta a eles muito ensino bíblico, porque muitos deles não foram doutrinados. E quando eu me refiro à doutrina, eu falo de palavra, de conhecimento da palavra, intimidade com o Deus da palavra, não somente ensino denominacional, que é importante, mas eu me refiro ao ensino bíblico. Atos 2, 42 vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Companheirismo é primordial. O homem precisa de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. É nossa incumbência, é nossa responsabilidade preparar um ambiente adequado para que pessoas encontrem um desejo de estar conosco. Um ambiente familiar, um ambiente alegre, um ambiente livre, leve, para que as pessoas possam abrir o seu coração e abrir a sua mente. Ambientes religiosos, extremamente julgadores, impossibilitam os princípios do discipulado. Quero lembrar você que Jesus entra nas sinagogas, está relatado nos evangelhos, e ali há pessoas endemoniadas. Jesus entra no templo e os cambistas estão fazendo do templo literalmente um local de comércio. No tempo de Jesus, os ambientes propícios não eram as instituições religiosas. Não permita que a religiosidade impeça que novos discípulos de Jesus encontrem o nosso Deus. Pelo contrário,
que as nossas comunidades de fé sejam livres da religiosidade, do julgamento e possam, sim, ser locais propícios para isso. Locais que sejam abençoadores, locais que venham a abençoar a vida de pessoas. Dentro dos princípios do discipulado, quero resumir para você a verificação da entrega, doutrinar novos crentes, companheirismo e santidade. Todos esses princípios precisam estar na comunidade de fé, precisam estar bem fixos na nossa mente, para que a comunidade de fé possa frutificar e trazer novas pessoas para perto de Jesus Cristo. E eu não poderia deixar de falar da oração. A oração é fundamental para que novos discípulos possam surgir. Talvez você, mamãe, papai, vovô, tio, tenha então um sonho de ver seu filho, seu neto, sua esposa, seu esposo ali na igreja, na comunidade de fé, servindo a Deus contigo, mas às vezes o que está faltando é exatamente, talvez, companheirismo, santidade ou até mesmo oração. Um local, um ambiente propício, onde seja um local santo, um local de oração, e um local onde tenha ensino e principalmente koinonia, que é então a comunhão dos crentes. A igreja primitiva tinha tudo em comum. Eles repartiam o pão, as orações, eles gostavam de estar juntos, eles estavam apaixonados de estarem uns com os outros. O ano de 2020 não tem sido um ano muito fácil, porque está difícil ficarmos juntos. Mas eu quero te desafiar a estar junto, mesmo que não seja presencialmente. Esteja junto em oração, através da internet. Você não pode permitir que esse tempo seja um tempo difícil para discipular pessoas. Esse processo eficaz para formar discípulos deve, então, ter discernimento de que deve toda a igreja estar envolvida. Não somente o pastor, não somente o pessoal do evangelismo, de missões, não somente o líder das mulheres, dos homens, ou o pessoal do louvor. Todos nós precisamos estar envolvidos. Sabe por quê? Porque ir e fazer, ir e buscar o perdido. Discipular é formar o caráter de Cristo na vida do novo convertido. Meus filhinhos, olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Vou ler de novo Gálatas capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Para formar um novo discípulo, um novo crente, literalmente, nós temos um esforço imenso. E esse dito de Paulo sai exatamente de um contexto judaico. É necessário, como a mulher sofre para dar como ela sofre para ter um filho. É assim que a igreja precisa compreender. Existe um esforço enorme para que possamos ter novos convertidos na nossa igreja. Como ir, então? Como fazer isso? É o que eu quero acabar o nosso encontro no dia de hoje. Nós estamos utilizando o Zoom, a internet, as lives. Está faltando você. Falta você nos nossos encontros de PGM. Você pode nos ajudar, você pode compartilhar o link, você pode fazer a diferença nesse tempo. Fica aqui o convite. Entre ainda mais nas programações da igreja, faça parte disso. Está faltando você e eu quero contar contigo. Que Deus possa te abençoar e te dar ainda muito mais da graça de Deus nesse ano de 2020. É esse minha oração, é esse o meu agradecimento. Que a paz do Senhor fique contigo, meu querido. Nos encontramos em breve. Fique com Deus.